Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma Agronevenda, que está sempre falando a respeito de tudo que envolve o agronegócio do Brasil, mas não só o do Brasil, porque o agronegócio do Brasil cada vez mais está sintonizado com produção agropecuária, lavoura, pecuária, aqui na América do Sul, aqui na América Latina e, logicamente, no mundo inteiro também, porque faz negócios, exporta, importa material. Então, é um mundo cada vez mais conectado, cada vez mais global. E como vocês acompanham aqui no Papo de Prateleira, cada vez trazendo o quê, gente? De áreas diferentes, cada vez trazendo mais jovens que estão atuando no agronegócio, cada vez tratando de temas que não faziam parte do agronegócio. Inúmeros temas, a revolução dos biológicos, a revolução que está acontecendo no crédito com fintechs, a revolução que está acontecendo com securitização do setor e a revolução que está acontecendo o quê? Na tecnologia, né? E para entender de um negócio aí que eu também preciso estudar e acompanhar muito para poder não falar bobagem e entender minimamente, eu trouxe aqui o Matheus Dias. Matheus Dias é um super empreendedor da área do agronegócio, da área de tecnologia. Ele é o cara aí que criou, é o CEO da Sox. Ele vai falar para a gente o que é a Sox e o que ele faz dentro do agronegócio atualmente. Matheus, bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira, tá bom? Bom dia, Ulisses, muito obrigado. Nada, o prazer é todo nosso, rapaz. Ô, Matheus, para começar, vamos começar falando um pouquinho do Matheus, né? Eu estava conversando com ele antes da gravação, ele estava falando a respeito de vários negócios que ele já tem e que envolvem o agronegócio, antes mesmo de ter pensado na Sox e agora na Sox. Como é que é a história do Matheus? O Matheus tem dupla nacionalidade, ele está sempre transitando entre o Brasil, o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Exatamente, Ulisses. Como você dizia, eu estou morando faz 11 anos no Uruguai. Aqui eu sou prestador de serviço logístico para o campo, trabalho com transporte, aluguel de máquina, logística integral, digamos assim. Bom, essa experiência, essa vinculação com o campo e também pela minha formação em administração me permitiu visualizar certas oportunidades aí no mercado, né? E, bom, por isso hoje estamos com a Sox, né? Uma empresa bastante vanguardista. A gente utiliza a tecnologia blockchain para... Isso, o que faz a Sox aí para o pessoal entender direito e várias pessoas se interessarem em fazer negócio com a Sox? Interessante. Vou contar um pouco para vocês de onde que vem isso. Fica à vontade. Certa vez, vou contar uma história bem curtinha de amor do meu avô, tá? Ele tinha uma feira de gado no interior do Uruguai, tá? E lá ele se apaixonou por Belinha. Belinha era uma vaca holandesa, Ulisses, um animal... Era leiteira. Leiteira. Malhado em preto e branco, tá? Meu avô era um cara muito ansioso, queria levar a vaca, foi lá, comprou, pagou, antes mesmo de poder retirar o animal da feira, que estaria sendo exposto ali, era um animal campeão, e gerou uma expectativa muito grande na nossa fazenda com a chegada de Belinha, né? Então, todo mundo esperando Belinha. Quando Belinha chegou, o pessoal um pouco decepcionado. Belinha não tinha sido o que meu avô havia vendido para a gente, aquela vaca impressionante, linda, malhada, grande, com um porte diferenciado. Um tetão grande, né? Exatamente. Estava todo mundo com uma expectativa muito alta. Chegou Belinha, caminhão de transporte, e Belinha não era aquilo que a gente tinha imaginado, não, tá? Bom, meu avô desconfiado já foi conversar com o transportista. Pô, cara, o que aconteceu essa vaca aí? O que é isso aí que você me trouxe? O transportista já contou para ele que, bom, a viagem tinha sido longa aqui, né? O animal poderia ter... o animal sofreu aí no caminho. Desgastado. Meu avô, pouco contente com essa questão, foi falar com o criador original, né? Da onde a Belinha provém. E eles chegaram à conclusão de que realmente a vaca que estava ali não era a Belinha. Houve algum tipo de engano, Belinha não era. O que eles fizeram? Foram controlar o número de identificação no brinco de Belinha. E o resultado foi que esse número batia. Supostamente, o número que estava na orelha... Correspondia, teria... Mas, bom, você pega um chip, pega um número e coloca no número na orelha do animal e você diz, esse animal é X. Mas como que eu tenho certeza disso? Qual é o controle? Porque é um brinco, né? Você tira e você coloca. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está atribuindo a um ser vivo um código, tá? Então, o que acontece? Nós da Soxy, nós somos pessoas assim, meu time, eu sempre falo que a gente é um pessoal estranho, fica pensando nessas coisas para frente, blockchain, criptoativo, tá?
sempre metido... Está sempre num mundo que a gente não pega, né? Sempre tentando, né, inovar, entender o uso da tecnologia. Muito legal E, isso. e pensando nisso, a gente gosta de fazer tudo ao contrário, Ulisses, tá? A gente gosta de inverter, digamos assim, a ordem dos produtos. Então, olha que pouco lógico é o fato de a gente estar pegando um código e atribuindo a um animal, tá? Porque eu não posso ter certeza de que foi esse. Ah, Matheus, mas tem o chip, tem outro tipo de marca. Sim, beleza, mas tudo isso pode ser fraudado, pode ser mudado durante o processo produtivo. O que a gente consegue fazer utilizando uma tecnologia nova? A gente consegue criar do animal ao código. A gente faz o caminho inverso. Em vez do código ao animal, a gente faz que o animal genere um código. Tá? Mas para a gente fazer isso, o que a gente precisa desse animal? A gente precisa de uma característica que seja única, tá? Porque blockchain serve, é vanguardista, tem muito caso de uso, mas a gente precisa, na prática, né, com o pé no chão, ver como é que a gente pode implementar isso. Então, o que o animal tem de único? O que todos nós temos de único? O nosso código genético. Sim. Tá? Isso é o que todos nós temos, carregamos na nossa pele, no nosso cabelo, na nosso sangue, um código genético específico de cada um de nós. Então, o que nós fazemos com esse código genético? Nós geramos o registro gravado em blockchain desse animal, e isso permite fazer um segmento durante toda a cadeia produtiva com um nível extra de segurança, tá? E dos inúmeros casos de uso para o financiamento do agro, para a comercialização, etc. Denominação de origem, tudo. Casos de uso que podem ser construídos em cima dessa tecnologia, estão sendo desenvolvidos e estão todos sendo estudados nesse momento. E a gente está utilizando justamente o blockchain para conseguir gerar esse nível de segurança. Perfeito. Ô, gente, o Matheus está falando, logicamente, todo mundo que é do setor já está assim, dirigindo o olhar especificamente, em primeiro lugar, para boi e vaca, né? Mas não, a Salx tem também um trabalho interessante que faz falando sobre blockchain, falando de informações que são particulares de cada organismo para os pets, para os animais de companhia, que é outra revolução que envolve o agronegócio, porque não tem revenda, não tem distribuição, que tem um canto ou um cantão só dirigido para animais de companhia, quando não, a distribuidora faz unidades somente de produtos para pet. Como é que é esse lado pet aí do negócio da Salx? Bom, vou contextualizar um pouquinho. Todo o pessoal já ouviu falar de NFT alguma vez, né? Então, NFT até eu, rapaz, que estou velhinho aqui, já falei sobre isso no Papo de Prateleira, Matheus. São os tokens não fungíveis, né? Então, a Sox também gosta muito de NFTs. Mas o que a gente faz? A gente tem a nossa própria versão dos NFTs, tá? E a gente chamou o nosso NFT de DNFT. Por quê? Porque ele guarda informação genética dentro dele. Informação de propriedade, informação de hereditariedade de vários tipos de animais, tá? Isso que a gente chama de DNFT. No caso dos pets, como ele funciona? Ele funciona como uma extensão da relação que tem entre pet e dono, de uma forma que não tem mais um limite de tempo, né? Porque, por desgraça, nossos animais eles não duram toda a vida como a gente gostaria, né? Nem a gente. Pois é, mas eles, pois é, vão embora antes. Então, hoje em dia, os pets para as pessoas já representam é impressionante. Um vínculo afetivo, emocional, como se fosse um pai e um filho. Aqui no shopping de Campinas que eu estou, Matheus, eu já presenciei a pessoa passeando dentro do shopping, que autoriza, né? Algumas raças não, mas a maioria pode, né? Passeando dentro do shopping e o animal estava no carrinho de bebê. Com certeza. E vestido de bebê também, Ulisses. Então, a gente identifica esse laço que existe entre dono e pet, e a gente também identifica como nós vivemos em duas realidades diferentes. A gente vive na realidade que estamos todos caminhando, nos vemos, nos tocamos, e existe uma realidade que é virtual, né? O Matheus falou isso antes da gente gravar, isso é uma coisa muito verdadeira, assim, no meu caso, então, eu até arrepio que eu sou meio assim mesmo, né? É impressionante como a gente está realmente no mundo digital e a gente parece não querer estar, a gente parece querer negar uma coisa que é real, né, Matheus? Exatamente. Então,
a gente não pode deixar o nosso pet, o nosso filho, fora do que é uma realidade virtual, um post numa rede social, e ter essa interação a largo prazo e ter uma memória que vai durar para sempre Sim. desse seu filhão, desse seu pet, tá? Então, o que a gente faz? A gente cria um DNFT do pet, e nós temos uma artista que trabalha com a gente já faz um tempo, e essa artista cria uma ilustração baseada na foto do pet, tá? E a gente cria esse DNFT, tá? Isso funciona como uma extensão da relação entre dono e animal, no caso. Ela é uma imagem fixa ou é uma imagem em movimento? É uma imagem fixa, pelo momento, e é que funciona como um NFT. Você guarda ele na sua wallet. Perfeito. Matheus, tenha paciência aí com a minha ignorância. Primeiro que eu sou jornalista, e se tem uma coisa que jornalista não sabe é de nenhum assunto que ele trata, ele fica repetindo o que ouve, né? Então, por não isso tem problema. Eu procuro repetir o que eu escuto de gente que me parece que é bacana, que está moderna, que tá atualizada, né? Quando você está falando disso, eu estava remetendo muito a um conceito que para mim também é novo, eu procuro entender essas coisas, que se chama metaverso. É isso, não é isso ou é um pouquinho? Olha, no caso dos DNFTs, eles representam uma ferramenta, uma utilidade nas realidades virtuais, como são o metaverso. Mas não quer dizer que seja isso. Metaverso, também não sou especialista em metaverso, não estou tão familiarizado, mas o que é o metaverso? O metaverso é uma realidade virtual, tá? Na qual o Ulisses Velasco tem a sua identidade no metaverso, tem o seu terreno, tem a sua casa, tem o seu pet, tem a sua propriedade. E de alguma maneira existo, né? Mesmo não sendo exatamente, nessa realidade virtual. Então, bom, sim, está relacionado, mas não é isso, né? Inclusive, no caso dos DNFTs de pets, eles estão servindo também como uma ferramenta até para o financiamento de ONGs, tá? Como é que a gente faz isso? A gente visita a ONG, a gente identifica um cachorro que tem algum problema para ser adotado, tem algum tipo de problemática vinculada à saúde dele, ou tem que ter algum tratamento especial, e a gente gera, desculpa que o idioma não, fica tranquilo. Enferrujado. A gente gera esse DNFT desse animal e a gente vende ele com fins de arrecadação. Tá? Então, isso é uma campanha que tá sendo feita atualmente, está correndo. A gente está fazendo parcerias com ONGs. Logo mais vocês vão ter acesso à conclusão dessa campanha. E a gente está vendendo os DNFTs de pets de ONGs justamente para ajudar a arrecadação de fundos, tá? Para financiar o que é a vida desse bichinho aí. Então, também a gente encontrou isso como, além de uma forma de estender a relação entre dono e pet, também uma forma de ajudar essa causa que a gente comparte. Que maravilha! Vocês estão falando sobre NFT, e me chamou a atenção, isso deve ter 1 mês ou 2 meses, provavelmente o Matheus possa ter visto isso também, que foi feito um leilão de um NFT, né, que eu não me lembro agora se foi em Nova York ou se foi em Londres, foi a primeira vez que eu vi a expressão, né? Quer dizer, é uma coisa efetivamente que as pessoas precisam se inteirar, que é uma coisa que está chegando aí, né, Matheus? Não, realmente, a comercialização de NFTs, Ulisses, é uma coisa que já é bem corrente, sabe? Você compra e vende NFTs de forma bem corrente, inclusive você pode leiloar eles. E eu vou passar para você o link de um gado que eu tenho aqui no Uruguai, tá? Eu gerei o DNFT dele e ele está à venda na OpenSea, é a maior plataforma de comercialização de NFTs do mundo. Vou passar o link para você ter acesso diretamente a esse gado que a gente está vendendo. Mas vou entrar no ato. Pode ser também um empresário do setor agropecuário uruguaio aqui comprando sua primeira cabeça. À distância, eu cuido ela para você e a gente faz um arranjo lá na frente para acertar as contas, então. Rapaz, mas isso, você sabe, se eu tivesse dinheiro, eu faria com o maior prazer pelo seguinte, eu já fui e mais de uma vez para o Uruguai, já fui tanto para Montevidéu, para uma feira agropecuária, que é a feira pecuária mais famosa do Uruguai, já fui até também lá para Mar del Plata, e eu vou te falar, a carne mais gostosa que eu comi em toda a minha vida foi num churrasco numa praia em Mar del Plata.
de animais do Uruguai, não me lembro agora se era Hereford, se era Braufer, não lembro o que foi. Então, pode ter certeza que NFT dessa proteína animal aí vai fazer o maior sucesso. Eu queria te perguntar, o camarada que entra numa coisa dessa para comprar, por exemplo, o NFT que o Matheus fez de alguns de seus animais, o que ele ganha com isso, Matheus? Ele termina sendo meu sócio, tá? O que acontece, Ulisses? A gente tem que abrir um pouco a cabeça e não simplificar tanto alguns aspectos da questão. Mande brasa. E quando você abre as portas para a comercialização sem fronteira, sem ter uma divisão de país, sem ter uma divisão nem mesmo de moeda, o que acontece quando você pode comprar e vender os direitos sobre um animal, independente do lugar do mundo que você está, independente de onde está esse animal, tá? Perfeito. Esse tipo de arranjo se cria de forma personalizada, né? Pode ser entre um produtor e um cara que quer investir, entre um produtor e um frigorífico, não importa em que parte da cadeia produtiva está, a gente pode dar suporte para que esse tipo de realização, de transação seja realizada, tá? Isso que é o comércio, digamos assim, a comercialização que permite esse tipo de tecnologia e as plataformas que estão sendo usadas hoje. Mas o que acontece? O que você imagina, Ulisses, quando você compra uma vaca, um gado que ainda é jovem? Esse gado, ele engorda. Esse gado Perfeito. Não quer... Tem que terminar o animal, né? Exatamente. Então, no futuro, esse mesmo animal vai custar, vai valer mais dinheiro, né, Ulisses? Então, o que você está fazendo aí? Você está fazendo um investimento, você está comprando um gado. Perfeito. Compreendi. Então, a gente poderia fazer um negócio aqui, Ulisses, seguinte, eu vendo essa vaca para você, ela vai ser criada aqui no meu campo, e quando a gente achar lá na frente, a gente racha. Mas isso aí é um acordo que eu faço entre eu e você. Eu estou fazendo um exemplo genérico. Perfeito, seria simplório. Um contrato inteligente entre um produtor e um cara que quer fazer um investimento para simplificar para você. Mas é mais ou menos essa a lógica. Maravilha, gente. Como vocês acompanham aqui no Papo Prateleira, a questão de entrada não só de novos investimentos, de gente e de empresas que já são ligadas ao agronegócio, mas também a entrada de gente que está investindo no agronegócio, que, como disse o João, um especialista, estava conversando comigo a respeito de gente que não tem nada a ver com o agronegócio, investir no agronegócio em várias coisas, as várias letras que existem agora, cédulas, tudo mais. Ele estava falando assim, olha, Ulisses, você tem um agronegócio que cresce 20% ao ano, o cara vai investir na poupança? Como é que pode ele não estar investindo num setor que cresce 2 dígitos por ano no meio de uma pandemia? Tem uma coisa, a gente está meio acabando aqui o tempo do Zoom, aqui, nós estamos aqui com uns 4 minutinhos só, mas eu queria aproveitar para voltar um pouquinho lá para os animais, para falar com o Matheus, que eu nem falei para ele, que há umas 2, 3 semanas mais ou menos, eu ganhei um brinde. O brinde, a gente ganha algumas coisas de jornalismo, o pessoal procura puxar o nosso saco, viu, Matheus? Que é para a gente dar a notícia deles, né? Mas tem um monte de gente muito boa que a gente já daria mesmo, não precisa ganhar nada. Sabe o que eu ganhei? Eu ganhei um kit de uma empresa, tá? Acho que chama Genera, se eu não me engano, que era para eu fazer o quê? Para eu passar na minha saliva dentro da boca. Veio tudo, a coisa bonitinha, até mesmo o frete já pago, os cotonetes, assim, para eu fazer o meu DNA, e eu mandei, há 3 ou 4 dias eu postei no correio. Então, eu queria voltar para ele, quando ele começou a primeira pergunta, falando a respeito de rebanho, de identificação genética dos animais, e não só de brinco, como é que ele processa, porque ele me explicou rapidamente, antes da gente começar a gravar, o que ele faz para fazer essa identificação genética do animal. Ulisses, bem simples assim, não existe um tipo só de análise genético. Cada tipo de análise tem uma finalidade específica. Por exemplo, você pode estar fazendo análise genético para fazer o melhoramento genético, identificar aspectos desse DNA que possam aspectos que você quer melhorar, né? Exatamente, ou destacar num animal muito bom qual é a diferença genética que ele tem. Estou generalizando para fazer... Não, perfeito. Seja simples, mas isso a gente utiliza o genotipado por microsatélites, como se costuma chamar aqui, tá? Que é um genotipado que o resultado dele é um código, é um número, tá? É um número que faz referência a quem você é. É uma série de códigos. É um algoritmo? Não é bem um algoritmo, são códigos de anelos, né? São sequências, né?
Sim, e a gente usa isso como referência do código do DNA. Mas a gente faz a extração, a gente toma uma amostra de DNA. No caso do gado, a gente utiliza o pelo, né? Tá, O pelo do rabo. Pode ser com saliva, poderia haver sido sangue, mas perfeito. por uma questão prática e mesmo pela dor do animal, até... No caso dos pets, a gente sempre faz com saliva, né? Tá. Como você fez, e no caso do gado, que pode ser um pouco mais chucro para Ah, essa, a gente utiliza pelos. E, bom, depois daí vai para o laboratório faz o análise de genotipado e volta em números para a gente. Não sei perfeito. se... Não, ficou claro, sim, fica tranquilo. E é um processo assim, de sofisticação muito grande do que a gente chama de identificação individual do rebanho, para fazer rastreabilidade, saber a origem dos animais, saber a origem do bife que você compra no açougue, que você vai comprar para fazer no almoço, né, Matheus? E o fato de você poder testar isso em qualquer momento, porque é só tomar uma amostra genética ali, botar dentro do sistema e você já pode saber a real procedência disso, né? Então, também queria marcar que a tecnologia essa que estamos usando, o blockchain, né? Ah, Ela dá informação sobre, por exemplo, transação de moeda de algum banco central, é utilizada para transação eletrônica de imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, quer dizer, é uma tecnologia que veio para ficar, tem muito a oferecer ainda, tem muitos casos de uso que não são de conhecimento comum e não estão desenvolvidos, mas a gente ainda vai escutar muito de blockchain, tem muito trabalho para fazer, a gente está sempre buscando os parceiros para gerar novos casos de uso e aplicações. Então, para mim, Ulisses, é um prazer poder estar aqui com você hoje conversando um pouco sobre isso, porque eu sinto que geralmente as pessoas simplificam com as criptomoedas e o NFT, o que é o blockchain, e está muito longe de ser só isso. perfeito. Então, para mim, hoje essa oportunidade é bem legal. Gente, eu já falei mais de uma vez aqui no Papo Prateleira a respeito de quanto é gostoso a gente ser ignorante, que quer dizer que a gente tem um mundo de coisa para conhecer e para aprender. E é assim, apesar de não entrar muito na cabeça algumas coisas, apesar que essa questão que o Matheus está falando entra assim, você mesmo, se você pensar bem, hoje o dinheiro que fica no banco, que ele é seu e você usa a todo momento sem pôr a mão nele. É razoavelmente isso que acontece muito no mundo digital, né? Assim, imaginar que essa cabeça aí do Matheus, esse pessoal que, como ele mesmo disse, que está sempre com um jeito ali quieto, pensando, matutando coisas aí, principalmente com o mundo digital, que é um mundo maravilhoso, que é um volume de informação que a gente precisa dominar da melhor maneira possível. Esses números que é para poder utilizar em benefício da sociedade. Hoje, uma sociedade, uma cabeça, esses jovens maravilhosos, essas ideias boas, como da Sócrates, de um ser humano que está o quê? Que hoje tem, como eu costumo falar, porque eu sou apaixonado, Matheus. O Matheus vai voltar muitas vezes para falar, primeiro, que o assunto é fantástico, e segundo, que eu adoro mesmo esse assunto. A gente tem aqui a 1,5 milhão de quilômetros quadrados, a gente tem um negócio colocado pelo homem que está ouvindo o quê? Que está ouvindo o barulho do Big Bang, está procurando captar som que aconteceu há 13 bilhões de anos. Como é que pode ser humano chegar num negócio desse? É um negócio maravilhoso. E aí eu ligo a televisão no sábado de manhã e vejo 4 camaradas ou 6 subindo num foguete, indo até lá fora no espaço e desce, pousa bonitinho o negócio que levou e eles descem bonitinho 10 minutos depois. É fantástico, viu? Por isso, Matheus, você já entrou no meu clube de puxa-saco, de gente que eu puxo o saco para estar aqui falando, porque essa revolução, gente, não tem fim. Ela é de uma grandiosidade espetacular, por isso vocês vão ver muitas vezes o Matheus aqui falar da Sox, falar como é que está o andamento desse tipo de oferta que ela faz, que é absolutamente moderna. Está combinado, Matheus? Eu queria agradecer aqui a sua presença no nosso primeiro Papo de Prateleira. Com certeza, Ulisses, foi um prazer. Maravilha, gente. Olha que assunto empolgante. Eu vou te contar uma coisa. Vocês ouviram a conversa com o Matheus Dias, o Matheus que é brasileiro, o Matheus que é uruguaio, o Matheus que é empreendedor em várias áreas, é um garoto, mais um que eu trago aqui no Papo Prateleira com muito prazer. Gente jovem, bonita, que fala com um sorriso no rosto, que tem prazer de trabalhar no agronegócio. O agronegócio não é carrancudo como muita gente pensa. E ele falou a respeito aí da atuação, 1 ano de SOX, e vai voltar mais vezes para falar sobre essa revolução. Aqui
aqui no Papo de Prateleira, o espaço que vocês já sabem que está na internet, no nosso site, que é o agrorevenda.com.br, no nosso site corporativo, que é o grupopublic.com.br, e essa conversa, que é a primeira de uma série, se Deus quiser, do Matheus, também vai virar o nosso podcast Radar Agro nas 5 plataformas onde a gente coloca, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, a Apple e o Google. Matheus, super obrigado e até a próxima, tá? Obrigado a você, Ulisses. Até mais. Adiós, querido. Aí.